Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Então, estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje é música, perdas, legados e políticas públicas. E a gente tem o prazer de receber aqui na Casa de Vovó Dedé, Dalton Moura, que é jornalista, músico e produtor cultural. Dalton, muito obrigado por ter vindo, disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente, num dia difícil, porque a gente grava esse programa, que vai ao ar na primeira semana de maio, na última semana nessa quinta-feira mesmo, né, que é dia 27 hoje? 28. 28, Isso. no dia que a gente perde, né, o Luizinho Duarte, grande jazzista, baterista, fundador da Marimbanda, e na semana também que a gente perdeu Tarcísio Sardinha. Então, sei que é um dia de muito impacto para você, que vive isso de forma muito visceral. Então, enfim, nossa saudação. Hamilton, amigos, amigas da TV Dedé, da Casa de Vovó Dedé, de fato são tempos difíceis, né? A gente está numa semana, 4 dias, perdendo duas grandes referências da música do Brasil, né? É um impacto grande, psicológico, físico, né? Sentimental, emocional, porque além de serem dois dos maiores compositores do nosso país, né? E se a gente pensar na significância da música brasileira para o mundo, a gente pode, sem exagero, falar que perdemos dois dos grandes compositores da música mundial, Tarcísio Sardinha e Luizinho Duarte, né? Mas é também importante esse esforço de resistência, de diálogo, de depoimento, de reflexão, né? E eu parabenizo você pelo programa, todos que fazem a Casa de Vovó Dedé, uma instituição que, além de todos os seus projetos, as suas ações no campo formativo, também tem uma ação muito importante que diz respeito diretamente a situações como essa que a gente está vivendo agora, que é uma ação de salvaguarda, uma ação de memória, né? A Casa de Vovó Dedé, ela produz inúmeros especiais com músicos cearenses, não só ajudando a quem está hoje no desafio da difusão, da comunicação, de chegar ao público, a ter o seu material audiovisual, sem o qual hoje é praticamente impossível trabalhar, todo mundo precisa de um bom material audiovisual profissional de qualidade. A Casa de Vovó Dedé fornece isso gratuitamente a tantos artistas independentes que de outro modo dificilmente poderiam ter acesso a essa estrutura de excelência, mas também no campo da salvaguarda, da memória, né? Parece que nós estamos sempre na nossa cena cultural, na nossa política cultural, cuidando de apagar tantos incêndios, de abrir tantos paraquedas, daquelas urgências de matar os leões do dia, de fornecer aquelas respostas mais imediatas ali sob a pressão dos acontecimentos. A gente tem tanta gente envolvida nessa luta pela sobrevivência de uma forma tão difícil, muito mais precária às vezes do que o próprio público pode supor, né? Que acontece nos bastidores, que falar em memória, falar em salvaguarda, às vezes soa como um luxo, às vezes soa como algo, sabe, extraordinário. As urgências são tantas, são tantas as urgências que é como se a memória, o patrimônio, a educação, a formação e a informação nesse sentido fossem da ordem de um luxo, de um algo superior. E a Casa de Vovó Dedé, ao produzir esses documentários, essas entrevistas, né, além dos especiais audiovisuais, ela se associa a esse esforço de memória, que é fundamental para que a gente tenha acesso e tenha registro, né? O que dizer de perdermos Tarcísio Sardinha e Luizinho Duarte na mesma semana, e aí as fontes de memória sobre eles e os depoimentos deles, né? Nós não temos uma linha da política cultural dedicada a isso, para depoimentos de uma forma mais sistemática, como o MIS do Rio de Janeiro costuma fazer, em que são convidados músicos que se relacionam com aqueles artistas que dão longas entrevistas de trajetória de vida, de patrimônio de salvaguarda, né? Isso é muito importante. E a casa faz isso, isso é muito importante. Isso é muito importante, não apenas por uma questão de memória individual, mas o surgimento de um artista desse nível, ele provoca o surgimento de muitos outros. Ele cria uma referência, ele cria ondas
né, e vai muito além da arte. É a questão da cidadania, da formação intelectual, do civilizatório, né? O que você quer, que padrão de povo, o que você pensa para o que é o brasileiro? Né? Nasceu para jogar futebol. Nasceu para jogar futebol ou alguém ensinou a ele que ele deve gostar de futebol? Nenhuma crítica ao futebol, mas o que eu quero dizer é que quem pensa a formação do brasileiro? Quem vai ser o brasileiro nos próximos 50 anos? O que ele vai cultuar? O que ele vai gostar? Como é a formação do povo brasileiro, né? Darcy Ribeiro. Então, isso, quando você cultua, guarda a memória, tem uma política pública de formação de memória, você está tendo uma política pública também de formação de povo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É muito importante isso. São as referências, né? Quando personagens como esses se despedem, na verdade a cidade morre um pouco, Sim. né? Assim, não dá para falar de Fortaleza sem falar do Tarcísio Sardinha, sem falar dessa onipresença dele na praia de Iracema, nos bons tempos do Cais Bar, nas oficinas de chorinho, né, nos encontros, nos saraus, no quintal da casa dele, que era uma grande escola de formação de música. Que foi a cidade que a gente aprendeu a amar, né? Exato, exatamente. Assim, Sardinha e Luizinho Duarte, ao seu modo, eles foram as escolas de música que Fortaleza ainda não tem, ainda não tem institucionalmente, né? Nós avançamos muito nos últimos 10 anos quanto ao ensino superior em música, isso é um fato, em educação musical, com o novo curso da UFC, com o IFCE, com a UES recebendo também mais investimentos para a graduação em música, que é a mais tradicional, né, que tem ali necessidades de melhorias, mas houve também a chegada de novos professores, enfim. Então, nesse campo superior nós avançamos, mas ainda não temos uma escola de música em nível técnico e um centro de referência da música do Ceará. O turista que chega a Fortaleza hoje, ele não tem esse espaço de referência. Nós não temos um Passo do Frevo, como nós temos na capital pernambucana. Nós não temos assim um museu da música do Ceará, um centro de referência da música do Ceará em que você possa, como no belíssimo trabalho que a SEARTE desenvolve com o artesanato, de compreender, de valorar, de trazer os artesãos e as artesãs e de ter lojas bonitas, chamativas, espaços ali. Ah, mas eu não tenho mais meio físico para comercializar a música. Não é isso, você vai comercializar a música de várias outras formas. Tem um simbólico. Mas principalmente sabendo, exatamente, informando as pessoas. Uma foto do Belchior, num lugar de Fortaleza, uma foto do Ednardo, uma foto do Sardinha, é você conectar a obra dele com a cidade, fazer com que haja o amor por essa cidade. E aí você gera o turismo, gera o emprego, enfim. Exatamente. Como chegar à cidade, né, do Tarcísio Sardinha, desse movimento maravilhoso do chorinho, da música instrumental, dos tantos universos musicais dele. Como é que Luizinho Duarte e Sardinha, muito essa coisa de ser esse grande professor nesses cenários do campo da música, né? Então, durante algum tempo, enquanto ele foi requisitado pelo poder público municipal a fazer isso de uma forma mais organizada, perene, ele manteve oficinas de choro que formaram muita gente que hoje compõe a nossa cena, né? O Luizinho Duarte da mesma forma, enquanto foi solicitado, mas é um pouco também trazendo para aquele programa dos mestres da cultura, né, do governo do estado. Nós temos assim, praticamente, temos muito poucos, o Macaúba é a exceção que confirma a regra, é um dos mestres reconhecidos pelo programa, né, outro grande músico e grande formador, mas o principal objetivo do programa, além de dar visibilidade aos mestres, de chamar a atenção das pessoas para a relevância daquilo, um dos grandes objetivos é a formação, é como eles repassarem os seus saberes, né? E Sardinha e Luizinho Duarte foram músicos que até os seus últimos dias viveram a ensinar, viveram a formar, né? E formar cidadãos e formar músicos incríveis, assim, não só tecnicamente, mas formar para o bem e para o mal, conhecer, fazer com que eles conhecessem as dores e as delícias de ser músico, de ser trabalhador da cultura, né? De vivenciar esses desafios, de vivenciar essas grandes questões que são colocadas e que ainda dependem de uma melhor organização da própria música, do próprio cenário musical para avançar. Você falou citou uma instituição que eu estou recentemente reinaugurado, quero conhecer, ainda não tive tempo, que é o MIS. Nós temos vários equipamentos que poderiam fazer esse trabalho de curadoria, de abrigo, né, dessa questão. O próprio Instituto Dragão do Mar, agora o novo, ali na Praça da Estação, né, Estação das Artes. Estação das Artes, e o MIS, que tem tudo a ver com isso. E aí tem uma questão de política pública que
Enfim, e eu sei que da sua luta cotidiana, constante, regular, pela questão da valorização da música enquanto política pública. Propôs algumas reuniões no grupo da música que eu estou e eu queria saber de você como é que está isso, o que é que pensa, qual é a alma dessa... Houve uma primeira reunião, qual é a alma desse trabalho? O que é que você pensa para isso? Bom, só sobre esse ponto do MIS, a gente, né, sauda com entusiasmo essa chegada do novo equipamento, assim, até consideramos que poderia ter sido feito um trabalho de diálogo e de mediação prévio à inauguração para que essa própria linha fosse dialogada, para que essas demandas fossem levadas à direção né, do equipamento e ao pensamento da Secretaria de Cultura como um todo, da política cultural como um todo, né? Mas está em tempo, né? Acabou de reabrir, então assim, acreditamos muito na possibilidade de um bom diálogo com a direção do MIS, com o professor Silas de Paula, foi meu professor na UFC, tenho essa honra, e que o MIS possa também, assim, entre outras tarefas, que a gente possa avaliar a viabilidade de iniciar esse projeto de salvaguarda, de depoimentos, né, da gente ter essas entrevistas mais longas, mais aprofundadas, em que os músicos dialogam com outros da sua própria época e vão ali puxando suas histórias e deixando seus depoimentos, né, como ficou clássico, assim, como ficou bem clássico aquela série de depoimentos do MIS Rio de Janeiro. Mas, Hamilton, sobre essa organização, há tempos a gente tem batalhado, trabalhado, defendido que nós precisamos de um plano de desenvolvimento e difusão da música do Ceará. Que nós estamos perdendo tempo, num certo sentido, ao subestimar os potenciais imensos dessa cena, que já são realidade, mesmo sem a sinergia, sem o fomento de que ela necessita, sem o investimento de que ela necessita, sem a visão de que ela precisa, mesmo sem haver, mesmo prescindindo ainda de tudo isso, e tendo muitas carências, muitas fragilidades, nós já temos uma cena musical que é pujante, que é criativa, que é efervescente e que gera emprego e renda. Né? Para quem dialoga com o chamado setor produtivo, dito setor produtivo, que a gente considera sempre que o setor produtivo é o trabalhador, a trabalhadora que sai sempre de casa, mas é um termo que ficou consagrado para se falar em, bom, setor produtivo, aquilo que vai além do poder público, aquilo que pensa em desenvolvimento com geração de emprego e renda, né? Feita essa ressalva, para quem pensa nisso, nós estamos perdendo emprego, renda, dinheiro, recurso, desenvolvimento, fomento, ao subestimar o campo da música no Ceará. Sabe, isso não vem de hoje, isso vem de décadas. Assim. Enquanto o audiovisual conseguiu se organizar e ter uma linha mais definida e conseguiu primeiro uma presença muito forte nos festivais de curtas, hoje já o longa cearense é referência, a gente não vê mais aquele discurso de lamento em relação a outros estados, pelo contrário, hoje nós somos referência internacional, premiados sempre, né, colocados, laureados nisso. Enquanto o teatro, a dança conseguiram se organizar na medida de levar suas demandas à política pública e também de saber construir as suas ações de iniciativa privada, não se trata jamais de esperar apenas do pátrio poder, do paterno poder do Estado, mas sim de exigir sim aquilo que é direito, porque direito cultural é definido na Constituição, política cultural é tão essencial quanto política de saúde, de habitação, né, de emprego, de desenvolvimento, de tantas outras. Então, através disso, nós precisamos urgentemente desse plano de desenvolvimento e difusão para que a gente possa cessar os prejuízos, né, parar de perder, inclusive, dinheiro com isso, que a nossa cidade perde capital, perde recurso, perde emprego, perde a chance de trabalhar o fato de ela ser uma das cidades mais reconhecidas no Brasil quanto à sua cena musical. As pessoas lá de fora nos ligam para vir fazer show aqui, sabe, dos ditos grandes centros. Puxa, eu quero tocar em Fortaleza, eu quero... As pessoas veem a movimentação que acontece em Fortaleza, por exemplo, na cena instrumental, e aqui, Barra do Ceará, os grandes nomes da música rap, do hip hop. Hoje a gente vê Dom L, Matuê estão aí colocados fazendo shows direto nesses ditos estados do grande eixo econômico, enfim. Eles também encabeçam as listas das plataformas tipo Spotify, além da turma do forró, da grande indústria do forró, que é também uma indústria criativa, cultural, que se formou, que se moldou, que buscou seu patamar. Você pode discordar esteticamente, você pode ter ressalvas, mas eles
conseguiram construir esse caminho, conseguiram construir essa indústria de fato, se colocar. E aí cabe Então, a imitação. Vamos construir também, né? a gente pode, será que a gente não pode, não é capaz de construir assim caminhos de visibilidade, de credibilidade, de oferta interessante para o público de outros peixes, de outros produtos, né, de outras músicas, outros sons do Ceará? Inclusive, A gente ofertando um acredita- produto muito melhor, gente- muito mais longevo. E que vai um pouco enfim, isso é uma discussão também enorme, né? Que vai assim da questão dos parâmetros estéticos, Sim. de formação de gosto, de campo, né? O Bourdieu tem um trabalho muito interessante, muito de referência sobre isso, sobre como é que se forma o gosto das pessoas, o gosto estético, o campo cultural, as referências que são compartilhadas, né? Então, assim, dentro disso e respeitando todas as visões e o direito de as pessoas escolherem as suas preferências musicais, mas assim, a gente acredita que se nós tivermos uma paleta mais diversificada, né, nós vamos ter aí chance de outras pessoas escolherem outras referências também. Assim, é muito doloroso que grande parte mesmo da obra do Sardinha e do Luizinho Duarte seja inédita, que eles tenham chegado ao fim da vida, né, com muitas obras inéditas, não apenas porque sejam ambos compositores prolíficos, mas porque gravaram muito menos do que poderiam, né? O Luizinho gravou 3 discos com a marimbanda e gravou um disco próprio, solo, né? Além da orquestra filarmônica, destacou músicas dele. O Sardinha tinha gravado um disco em 99, que foi lembrado agora, quando do falecimento Quanto ele não dele. produziu de 99 para cá? Nós temos muita coisa inédita dele que foi registrada em Songbook. Pedro Madeira coordenou um belíssimo projeto. Isso é salvaguarda, isso é memória, e é memória viva, porque está aí para as pessoas tocarem essas músicas. Mas nós precisamos gravar muito mais Sardinha e Luizinho. Na minha sofrida e incipiente carreira de flautista, que durou um ano, eu tinha o prazer de tocar o Fim de Tarde. Fim de Tarde, que é uma Sardinha. belíssima música. Clássico. E quem me apresentou foi o Marcelo Leite. Mas clássico. Eu entrevistei o Luizinho Duarte, né? Botei hoje lá no Grupo da Música. Sim. E foi uma conversa maravilhosa. Eu achei que ele era até mais tímido. Mas foi muito, muito bacana. E eu falando sobre essa história da composição, ele disse, olha, quando eu pego o violão, faz uma fila de música para entrar. É isso mesmo. Eu achei muito barato. Quem conviveu, eu tive o prazer de ser parceiro dele, a honra, assim, sabe? O Luizinho é no estilo Hermeto Pascoal, 2, 3 músicas por dia, e todo dia. E as músicas são lindas, e ele tem sempre o que dizer. Assim, isso é uma maravilha, né? Então, nós assim, quanto para voltar ao eixo da sua pergunta, né? Assim, nós precisamos dessa construção, que envolve poder público, sim, porque precisa estar presente, porque infelizmente, precisamos dizer, não temos uma política para a música, nem em plano municipal, nem em plano estadual. Estamos terminando aí o governo, essas 2 gestões do governo do estado, sem, por exemplo, sem esse plano de política definido para a música, por mais avanços que tenha havido em várias áreas, mas não temos, por exemplo, um plano para a música de concerto, uma deficiência histórica do Ceará, que estados vizinhos, sem nenhum demérito a eles, mas de poderio econômico muito inferior ao nosso, têm isso muito mais amadurecido, e não vão lá os cearenses para uma nova diáspora, porque precisam, né? Então precisamos dessa definição de qual é de fato a política cultural para a música. E esse plano de desenvolvimento e difusão que seja capaz de dar sinergia a isso, cada um enxergar o seu papel, a sua missão, atuar articuladamente, cumprir os seus papéis, dialogar mais, porque nós trabalhamos muito atomizadamente, né? Então com isso aqui a gente consegue avançar e concretamente construir. Você acha que é momento e que vai conseguir agora isso? Porque assim, essas ideias já nos cercam há bastante tempo. Sim. E nunca efetivamente houve uma produção. Então, houve uma primeira reunião com pessoas que têm articulação. Você tem muita articulação com muita gente do poder público. Então, eu acho a pessoa ideal para capitanear isso. Mas você acha que é factível? Você acha que vai conseguir agora sair do papel? Imagino, só discordo dessa parte. Acho muita gentileza sua e acho que a gente precisa dialogar com quem está lá mesmo, fazendo parte das gestões, né? Acho que sim, Hamilton. Acho que a gente não pode assim se dobrar a esse peso histórico, sabe? Um pouco de que as coisas sempre foram assim, de que houve inúmeras tentativas. As pessoas lembram da música plural, quando Moacir Maia, o Flávio Paiva
coordenavam as reuniões da música plural, do movimento Cabassom, do Bora, do Alain Mendonça, do Ceará Autoral Criativo. Em vários momentos houve esses esforços e eles geraram avanços também. Talvez a gente não enxergue assim, fazendo uma avaliação histórica, porque nós temos ainda tantas deficiências, temos tanto por caminhar, que às vezes a gente pode querer sucumbir a um discurso de um peso histórico, de que isso como tudo nunca já deu se certo, tentou. agora não vai. Não, sabe, assim, primeiro se tentou várias vezes e se avançou várias vezes, né? O que temos hoje, nós devemos à luta, não há presente, não há graça nesse sentido, né? Nós não temos assim, não há conquista que não venha de acúmulo, de volume, de legitimidade, de pressão nesse sentido, né? De você mostrar a viabilidade. Por que nós precisamos? Por que o audiovisual tem assento na ADESE, Agência de Desenvolvimento do Ceará, a música não tem, né? Por que a música tem diversos projetos que existiam que foram sendo paralisados? Por que nós não temos essa política para a música? Por que a música não é referência para o turismo do Ceará como discurso do turismo? Isso tudo para falar de poder público, quanto assim a formação, a difusão, mas também na iniciativa privada. Sim, temos todo esse papel. Por que o artista de fora ele ainda chega aqui em condições privilegiadas, às vezes até constrangedoras para o artista, o dito artista local, para às vezes se apresentar no mesmo palco? Por que outros eventos aqui sequer programam os artistas locais, trazem grandes artistas que têm a ver com aquele tipo de música e não se preocupam em minimamente programar também como shows, espaços também para esses artistas? Por que as nossas emissoras de rádio ainda são resistentes? Porque eles estão deixando de perceber que ao fazer isso eles estão perdendo dinheiro, eles estão perdendo prestígio, eles estão perdendo diálogo com a sociedade, eles estão por fora, audiência, eles estão por fora do que está rolando na cena, entende? Por que a nossa turma continua como na música do Augusto Pontes e do Edinado, tendo que sair para depois voltar? Porque essa turma da iniciativa privada ainda não se ligou disso. E eles não vão, isso não vai cair do céu. Nós precisamos nos organizar, né? E precisamos demonstrar isso. Uma vez que esses empreendedores vejam que aí tem um caminho para ganhar dinheiro, para fazer também bons negócios e a partir dessa música reforçar isso, aí sim isso vai acontecer do mesmo jeito o poder público. Nós nos faremos respeitar na medida em que formos capazes de nos organizarmos e mostrarmos essa necessidade. Então eu acredito muito que é possível, sabe, Hamilton? Assim, e mesmo que fosse utópico, assim, seria necessário, do mesmo jeito. Mas não é. Eu acho que é viável, acho que é real, que a gente precisa, de fato, de organização, de articulação, de profissionalismo nesse sentido dos meios, das estratégias, né? E de estarmos mais juntos para isso, compreendendo que ou vamos lá e fazemos, ou não vai acontecer, ou vamos nos resignar a estar sempre nos grupos de WhatsApp entre reclamações, entre destaques do potencial que poderia ser exercido. Não, nós temos muita coisa acontecendo, muito mesmo, sabe? Fortaleza foi reconhecida como a cidade do design, cidade criativa, no programa da Unicef. Palmas para o design, palmas para quem articulou. A música, a cidade esteve há muitos anos, 2012, 2013, muito perto de receber esse selo pela música, uma iniciativa em que o então Poder Público Municipal apresentou a candidatura, e o programa à época da Unesco foi paralisado por questões ligadas à Palestina, a divergências Palestina e Estados Unidos. O programa acabou sendo paralisado e não aconteceu. Nós podemos retomar isso, nós temos todos os fundamentos para receber o selo de cidade criativa da música. Mas mais do que o reconhecimento da Unesco, que nos levaria a outras chancelas e a chamar a atenção para isso, nós precisamos internamente nos perceber como a cidade da música. Nós precisamos valorizar a cidade da música que nós já somos, que hoje grande parte do PIB de Fortaleza, né, e aí é buscar, pesquisa, é número, é ver o quanto isso se reflete. Basta ver agora no período da pandemia, quantas pessoas que tinham ali os seus empregos, os seus trabalhos, né, diários ali, movidos pela música, músicos que fazem 30 shows por mês, às vezes 40 shows por mês, porque é mais de um por dia. Né? Como essa cadeia, como toda essa cena, ela sofreu nessa época da pandemia, em que o presencial se tornou inviável pela saúde pública. Corretamente se preservou, né? Corretamente a política de as pessoas se preservarem para preservarem sua própria vida. Então, assim, agora que é o momento em que a gente acredita, né, e torce para que se confirme, para que não tenhamos quarta onda, que não tenhamos aí recidiva, digamos, dessa pandemia, agora é o momento de a gente retomar isso a full, né? Como eles dizem, com todo o gás, da gente tornar isso possível e trabalhar
para que essas lacunas venham a ser preenchidas. Se a gente não conseguir isso para ontem, bom, a gente vai deixar um desenho, a gente vai deixar esse plano, que ele vai acontecer, ele vai ser concretizado quando nós formos capazes, quando tivermos esse acúmulo, né? A gente acredita muito nisso e é arregaçar as mangas e trabalhar. Tem uma questão bem interessante dita logo no começo da nossa conversa, quando eu falei do Tarcísio e do Sardinha e do Luizinho, que você falou da música brasileira. Você não citou música cearense, citou música... Eu acho bastante interessante essa visão de situar no Brasil. Sim. E não no Ceará como um nicho em que dialogas ali apenas para si. É música brasileira de altíssima qualidade e é para ser percebida assim mesmo, para além... Quando a gente olha para cá na música cearense, a gente olha com uma certa paixão, não com reducionismo, mas com paixão que é ligado à autoestima. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, na verdade, não tem nem muito a ver com isso. Tem a ver com o debate atual da cidade, que é a história da ocupação dos muitos espaços. Esse é um debate que já vem, não é novo, mas ele passa a ser novo do ponto de vista de que é um contexto absolutamente diferente, que é um pós-pandemia, em que foi incluído nesse roteiro da cidade alguns novos equipamentos. Portanto, a lógica é que venham novos editais com mais ocupação e com mais efervescência. Então, para além dessa organização que se pretende fazer, você acha que isso vai acontecer? A gente tem no Estado e na Prefeitura gestores comprometidos com isso, mas você acha que isso vai de fato acontecer? Mais editais nesses novos espaços? Hamilton, eu assim, acho que é um bom debate. Eu acho que, infelizmente, assim, esses 2 primeiros anos de política cultural municipal estão muito aquém do que se esperava, muito mesmo. Sabe, uma pena, uma grande pena. E, assim, nesse momento mesmo, enquanto gravamos aqui essa reunião, acontece uma reunião do Fórum de Linguagens Artísticas, enquanto gravamos essa entrevista, com o secretário municipal de Cultura, com uma carta com diversos pontos, a 3ª Carta dos Trabalhadores da Cultura à Secretaria Municipal e ao prefeito, José Sarto, né, solicitando resposta a diversos pontos, diversas reivindicações, a questões urgentes da política cultural municipal, para a qual ainda não se vêem respostas, ainda com esse tempo já de certo modo avançado de gestão. Então, é um diálogo com muitos pontos e que o setor cultural, aí são os trabalhadores da música, mas de todas as linguagens, né, também artísticas, se reúnem, se organizam e buscam fazer isso acontecer, né? Eu acho que quanto a esses outros equipamentos do Estado, isso também vai acontecer nessa medida. Como eu falei assim, em relação ao MIS, causou certa surpresa, certo estranhamento que não tem havido, pelo menos para muitos agentes do campo cultural, uma mediação prévia, porque eram equipamentos já projetados aí pelo menos desde 2013, por ali, que eles já existiam como projeto para a Secult, a Estação das Artes. Não pode alegar que foi falta de tempo. A questão de reequipar, de modificar ali a Praça da Estação, né? Então, assim, muita gente se pegou de surpresa mesmo, quando foram anunciadas as datas de inauguração. Muita gente ficou sabendo da inauguração da Estação das Artes porque os músicos convidados para tocar divulgaram nas redes sociais. E, puxa, mas o que é isso? Mas ninguém sabe. Assim, a divulgação foi soltada de véspera, houve ali um movimento em meio a várias inaugurações que estavam acontecendo, né? Então, assim, essa mediação, esse diálogo prévio, ele poderia ter sido feito. Acho que é uma questão razoável que se coloque, né? E pode ser feito agora, nada impede. Eu acho que o próprio campo da cultura, ele ainda não tem muita clareza do a que esses equipamentos vêm como projeto. A gente sabe o seguinte, num Brasil que criminaliza a política cultural, né, que transforma a Secretaria de Cultura numa secretaria de perseguição à cultura e à arte, é muito bom que nós estejamos inaugurando equipamentos novos, sabe? A gente tem que parabenizar o Estado quanto a isso, a gente tem que destacar o trabalho, a luta de pessoas como o secretário Fabiano Piuba para isso. É muito importante, sabe? É muito importante mesmo que a gente esteja inaugurando novos equipamentos no momento em que o nosso país tanto anda para trás e a gente vive um desafio enorme de reverter isso a partir desse ano, de voltar a ter Ministério da Cultura, de voltar a ter política cultural federal. Então, sem dúvida, a existência desses equipamentos é muito importante. Só que nós precisamos justamente desse próximo passo, né? Assim, a que eles vêm? É criada uma OS, uma nova OS, uma organização social, do porte, de um grande porte, do porte do Instituto Dragão do Mar, ou mais ampla ainda no sentido de investimento, de recurso, né? Para se iniciar esse trabalho de gestão dos novos equipamentos,
Então é algo que a sociedade, né, espera, investe um dinheiro alto para isso e espera, né, e é muito bom que a gente possa investir em cultura, né? Claro. É fantástico, é excelente. A questão qual é a proposta, né, de programação, qual é a proposta de papel deles na formação, na difusão, no diálogo com o entorno, na descentralização da nossa oferta de difusão cultural, por exemplo, que já é tão complicada assim, se a gente pensar como uma cidade, uma megalópole que Fortaleza é, uma grande metrópole. Nós temos pouquíssimas opções ainda, o Centro Cultural Bom Jardim, na periferia, o Centro Cultural do Canindezinho, né? Nós temos ainda poucos equipamentos do poder público descentralizados, então temos mais grandes equipamentos agora na Praia de Iracema, o MIS na Barão de Estudas. Como é que esses equipamentos vão dialogar com os bairros? Vão provocar fluxo dos jovens dos bairros, por exemplo, que durante muitos anos vieram ao Dragão do Mar, voltavam, esperavam o dia amanhecer para voltarem de ônibus do Dragão do Mar, lugar onde hoje a gente precisa de um debate sério sobre o que é o Dragão do Mar e hoje, do seu entorno, sobre o que ele pode, o que ele quer, o que se apresenta. A gente vai lá e encontra assim, até passagens lá do Dragão físicas bloqueadas para que haja uma entrada só, não sei se por questão de segurança. A gente vê os produtores de festivais, de eventos, não assim, sem aquele brilho nos olhos mais de levar os seus eventos para o Dragão do Mar, ver o público às vezes com resistência, enfim, então a gente precisa, não é de hoje isso, né, não é novidade, nós precisamos de um debate sobre o Dragão, né? Ao mesmo tempo em que a gente inaugura a Estação das Artes, que foi anunciado com o Museu do Design, Museu Ferroviário, que vai receber também as sedes da Secult, do IFAM, a Pinacoteca, que é inédita para a gente, importantíssima, né? Mas, por exemplo, sentimos falta do auditório. No projeto original, havia um auditório altamente especializado, de alto nível, para música de concerto, música de câmara, inclusive, e nessa comunicação desse momento não vimos mencionado esse espaço. Pode ser que não esteja lá, então. Não sabemos, de fato não sabemos. Precisamos saber se esse espaço será inaugurado mais tarde, enfim. É uma etapa piloto ainda, né? Está havendo programação apenas nos domingos de manhã e os equipamentos vão sendo implementados aos poucos, mas nos chamou a atenção que esse auditório que fazia parte do projeto original, ele já não é mencionado. E ao mesmo tempo temos a um quarteirão dali o Teatro Carlos Câmara, com várias deficiências, sem os seus equipamentos de sonorização e de iluminação, precisando de chamadas públicas regulares e que acabam fazendo com que o teatro fique muito tempo fechado. Temos o Teatro São José, que é do município, que foi reinaugurado, que está belíssimo, mas que também não tem os seus equipamentos, como os produtores também precisam no Dragão do Mar, a cada vez locar equipamentos para o teatro, para o anfiteatro, ou há pedidos de equipamentos à Casa Civil para que ceda equipamentos, e aí é uma coisa que você tem que ficar esperando se vai ser atendido, não se era não. para existir esse Como nós não temos assim, saiu essa semana uma convocatória para teatro, dança, circo para o Teatro do Dragão, não teve ainda chamamento da música, não sabemos sobre a temporada de arte cearense, quando retornará, que era o grande edital de ocupação do Dragão do Mar, e temos o nosso Teatro José de Alencar, também a poucas quadras da estação, né, e a poucas quadras do São Luís, em que o próprio espectador ele sente a diferença ao sair de uma atividade no Cine Teatro São Luís, um equipamento que corretamente conta com toda a excelência, com estrutura, com pessoal, e que tem feito um equilíbrio muito interessante da programação cearense e de convidados, né? A gente tem feito uma programação bem equilibrada nesse sentido, né? Tanto de âncoras de fora quanto âncoras daqui também, mostrando que também nós temos muitos âncoras, atrações âncora aqui. E aí você sai do São Luís, caminha um pouquinho até o Teatro José de Alencar, a gente chega a um equipamento claramente que precisa de um reforço disso, que precisa ter recurso próprio para a programação também. Por que esses espetáculos estão hoje concentrados no São Luís? Eles são geridos, os dois equipamentos, pelo mesmo ente que é o governo do estado, né? Então, assim, o que a gente pode fazer em relação ao Teatro José de Alencar para que ele tenha, né, mais essa presença, mais esse... Ele já é um mundo, ele já é um universo, ele já acontece, mas é a mesma questão. A gente não vê já assim, aquele brilho nos olhos dos produtores de dizer vamos ocupar mais o Teatro José de Alencar, porque é como se o São Luís ele tivesse assim, muito em destaque, né? E a gente precisasse ali de um reforço. Então, esse equilíbrio entre equipamentos, né? E aí vem os outros de outras áreas, a gente está falando mais de equipamentos de difusão, né? De exibição cultural, mas assim... que tem o seu papel formativo também, e o seu papel de memória. Então aí entram os museus, o nosso Museu do Ceará aguardando reforma, né?
assim, esse próprio percurso, essa falta que faz um centro de referência da música na nossa cidade, que poderia ser homenageado com o nome do Sardinha, com o nome do Luizinho, mas principalmente assim, sabe, se cada espaço desses da SEARTE, por exemplo, você tivesse lá o standzinho da música do Ceará, sabe, puxa, a gente já avançava muito nisso, em chegar às pessoas no seu percurso ali, equipamentos como a Praça Luiza Távora agora recebeu também melhorias nessas novas inaugurações. Onde é que a música está presente? Eu acho que esse é um desafio, sabe? Onde é que ela está presente nesses equipamentos? Então, e fazer com que o fortalezense perceba isso enquanto valor, né? Exatamente. A gente eu acredito que é possível sim. A gente não olha tanto assim para, puxa, faltam meses para encerrar a gestão estadual. Não, a gente olha assim que é preciso, sempre é tempo de construir isso e que se esses avanços não vierem nessa gestão estadual, virão numa próxima a partir desse acúmulo. Assim como a gestão municipal precisa ser também chamada a ter mais clareza, a cumprir o seu papel, a colocar qual é de fato a sua política, aquilo que a gente ainda não consegue ter essa clareza após já algum tempo de gestão, né? A gente acredita que isso é necessário. Perfeitamente. Para a gente se caminhar para o final, o que eu não provoquei e o que você acha importante deixar registrado que eu não perguntei, que eu não provoquei, enfim. O que a gente não conversou, que a gente esqueceu, mas que é importante dizer? Não, acho que a gente pode falar, eu acho, assim, vai muito da chance de acesso, sabe? Eu acho que a gente, no fundo, uma questão permeia tudo isso, né? Quando a gente fala que os direitos culturais eles são tão importantes quanto a saúde, a educação, a segurança pública, a moradia, né? Assim, esse direito do acesso só pôde ser tocado pela música maravilhosa do Tarcísio Sardinha, do Luizinho Duarte, quem teve acesso, né? As pessoas precisaram conhecer antes para poder reconhecer, né? A nossa luta pela música nas escolas, o cumprimento da lei, né? Que já é lei há muitos anos e que ainda é descumprida, e para que esses artistas, essas referências culturais do Ceará, elas estejam, por exemplo, mais presentes nas escolas, né? Assim, é uma luta por acesso em todas essas frentes que a gente falou, né? Comunicação, a nossa imprensa, as nossas rádios, as nossas emissoras, nossos sites, blogs, enfim, política pública de fomento, né? Como tornar capazes, quando a gente pega um edital que você tem lá 10 ou 20% de aprovados e 80% de eliminados, tudo aquilo ali é potencial, tudo aquilo é mapa, tudo aquilo é mapeamento, é dado, é gente que está produzindo já, tendo ou não tendo apoio do poder público. Então aquilo ali é necessidade de fomento, aquilo ali é incapacidade da gente de transformar potencial em resultado, né? Então a gente precisa dessa dimensão. Quando a gente fala na difusão, no acesso, que as pessoas se acostumem, tenham essas opções e se sintam convidadas. Olha, eu vou sair de casa para ir num equipamento cultural bonito, bacana, que vale eu me deslocar lá, onde eu vou ter grandes experiências e eu sei que eu posso ir de olhos fechados ao Teatro Zé de Alencar, ao Cine Teatro São Luís, aos novos equipamentos da estação, que eu vou encontrar lá uma programação interessante, atrativa, envolvente, que vou sair de lá transformado, gratificado por ter ido, né? Essa presença mesmo no nosso entendimento como cidadãos e como cidade, né? Do mesmo jeito que a gente sente que Fortaleza ficou menor, né? Com a ausência do Sardinha, do Luizinho Duarte, assim, quantos de nós fortalezenses não tivemos o privilégio de conhecer a obra deles? Não podemos ter, né? Então não é só um direito, digamos, de um artista de poder viver com dignidade e de poder exercer a sua profissão, se dedicar à arte, né? Mas é principalmente um direito cultural do público, do espectador, a conhecer e a vivenciar tudo isso. A gente tem um sentimento, eu tenho um sentimento, tenho certeza que você tem também, a gente já conhece, mas a gente queria que todos conhecessem, né? Sim. Se você vai gostar ou não, se você prefere outra estética, tudo bem, tranquilamente. Mas gostaríamos que todos tivessem acesso para pelo menos decidir se gosta ou não, enfim, admirar ou não, né? Exatamente. Bom, 30 segundos, obrigado. Palavras finais, e eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui dando essa aula. Que é isso, Milton, imagina, eu que agradeço pelo convite, torno a parabenizar a Casa de Vovó Dedé por esse projeto, por essa atuação. A gente sabe assim, de todos os sacrifícios que existem nos bastidores, então parabéns de fato a você, ao Wagner, ao Beranger, a toda essa turma, o Lessa, enfim, todos os meninos, a gente citar muitos nomes, e convidar as pessoas a se somarem a isso, a colocarem as músicas do Ceará no seu dia a dia, a escutarem, a compartilharem, a mostrarem para os amigos, a indicarem, a chamarem os amigos para ir para os shows, a circularem pelos locais da música. Essa é uma forma de cada um cumprir o seu papel nesse trabalho. Quem quiser contribuir mais diretamente com essa tarefa, pode mandar um WhatsApp
999-733-054. 999-733-054, o DDD 85, e a gente insere no grupo Música do Ceará, nos grupos de políticas culturais, de debate e ação sobre as políticas culturais. Temos muito a fazer, mas eu acho que nós não temos o direito mesmo, é uma tarefa árdua, pesada, difícil, mas que também ela pode ser, ao mesmo tempo, leve, gratificante, prazerosa, porque nós não teríamos também o direito de nos omitirmos a ela, sabe? Sim. É muita beleza que nós temos, é muita riqueza na nossa música e é muito potencial assim para ser realizado. Não nos cabe, assim, infelizmente, ficar no plano do lamento, da lamúria, ficar no plano da É resignação, preciso agir. do como poderia. Nós somos chamados a agir e sabemos que uma transformação nisso, que seja feita pela política cultural, pela política para a música, vai representar inúmeras mudanças de vida, como os alunos do Sardinha mudaram, como os alunos do Luizinho, ao decidir pela música. Centenas de crianças aqui nessa casa, por exemplo. Inúmeras mudanças de E aí, vida e aí é o mesmo. que eu digo que não é um projeto educacional, é um projeto civilizatório. Costumo dizer isso. Sim. Dalton, Ainda mais no Brasil de hoje, em que ainda mais. é preciso resgatar o básico da civilização. E a verdade. Cultura é um grande caminho. Infelizmente é verdade. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também imensamente você que nos acompanha semanalmente. Lembrando, todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.